Oi, pessoal! A gente está aqui no nosso primeiro podcast. Eu sou a Bruna, sou fundadora da ONG Doutores do Mundo e eu trouxe alguns convidados para a gente bater um papo sobre as nossas ações, principalmente com as maiores dúvidas que aparecem para a gente no Instagram. Então, a gente trouxe aqui 3 médicas para conversar com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ariane, eu sou médica de família e comunidade, faço parte do Doutores do Mundo desde 2022 e atualmente também sou embaixadora da ONG. Oi, gente, eu sou a Beatriz, sou residente de pediatria. Comecei Doutores do Mundo esse ano. Eu sou Larissa, eu tô fazendo psiquiatria, eu comecei no Doutores do Mundo esse ano também. Gente, então é bem um bate-papo mesmo. Eu queria que vocês contassem pra gente. A gente deu uma ensaiada, né? Porque é o primeiro podcast. Então, a gente queria que vocês contassem pra gente um pouquinho como é que é essa experiência de viver um voluntariado com a ONG. Se teve algum tipo de transformação na vida pessoal de vocês e como que... Por que vocês gostam tanto, né? Porque a gente sabe que 80% dos voluntários que se inscrevem com a gente e vão nas nossas expedições, eles acabam voltando em alguma ação durante o próprio ano que eles se inscreverem. Então, a gente tá curioso aí para saber. Larissa, quer falar um pouquinho? Bom, eu conheci o Doutores do Mundo esse ano, através de uma colega, e eu participei da primeira expedição, que foi o Cônego, né? E já tô aí ansiosa para a próxima no Mato Grosso. O trabalho voluntário sempre foi algo que eu tinha muita vontade de fazer, né? E ainda bem que esse ano eu consegui conciliar isso, né? Essa parte médica, principalmente da minha área, né? A gente conseguir levar uma saúde para as pessoas vulneráveis é algo muito bacana. Eu acredito que isso me mudou muito. Eu fico até um pouquinho sem o que falar, mas o meu desejo é continuar fazendo o que a gente mais acredita, né, na saúde, que é levar saúde para todas as pessoas da melhor forma. Então, para mim, isso foi só um ponto de partida. Pretendo participar de muitos. Você esteve no Sertão de Minas, né? Com a gente em setembro. A Bia esteve nesse também. E eu sei que a Bia tem uma história muito legal para contar de um caso muito interessante que a gente pegou lá. Era sobre uma criança que tinha uma lesão na perna, que já tinha meses, que não melhorava. E era muito característico de leishmaniose. Daí a gente também conseguiu fazer a biópsia, conseguiu o diagnóstico de leishmaniose. Nessa expedição não tinha um dermato, mas a gente tem algumas especialidades à distância, e eles auxiliam a gente, como faz o diagnóstico, tudo mais, e ele foi sempre auxiliando a gente, foi bem legal, a gente conseguiu dar o diagnóstico, porque muitas vezes essas populações, elas não têm acesso fácil ao atendimento médico, então a gente poder entregar esse atendimento, essa ajuda, escutar também as demandas deles, é muito bom isso pra gente. E como que é atender as crianças, né? Porque a gente sabe que muitos lugares que a gente vai são locais literalmente remotos, né? Que não tem acesso fácil ao hospital, a posto de saúde. E são nesses lugares que o Doutores do Mundo tenta chegar, lugares que não tem médico especialista, né? E como que são as crianças que você atende? A maioria delas passa com pediatra? Como é que é? Várias crianças, assim, no máximo passaram um pediatra quando saíram da maternidade. Depois disso, foi só o médico do posto, tudo mais. E muitas vezes, a gente na pediatria cada criança tem a sua idade e tem as patologias de cada idade, tem a suplementação de vitamina que a gente tem que fazer. E a gente acaba tendo noção e saber quanto de medicação, o que realmente precisa medicar, o que não precisa medicar, e fazer um acompanhamento principalmente do desenvolvimento da criança. Tá falando bem, tá andando bem, sentou, engatinhou, coisas da puericultura mesmo que muitas vezes se perde nesse atendimento que o médico do posto não tem esse segmento, não consegue até muitas vezes fazer esse segmento, porque até porque as populações moram em lugares que são bem remotos ao posto de saúde da região deles, então muitas vezes acaba falhando, né? Eu não lembro exatamente quantos quilômetros que eram, mas eu acho que em Cônego Marinho, se não me engano,
o hospital mais próximo era 55 quilômetros do lugar que a gente estava, né? Muito longe. Sim, muito. Principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade mesmo, eles não têm locomoção. Então, você imagina acontecer alguma coisa, ter uma parada cardíaca, um AVC, quanto tempo essas pessoas não demoram para chegar no hospital, ou mesmo entendem que elas precisam chamar ajuda, né? Porque uma parte muito importante do nosso projeto também é justamente educação em saúde. Então, a gente faz palestra sobre uns temas que a gente acha mais prevalente, né? Saúde mental é muito importante, sobre primeiros socorros. E a gente vê realmente que a população, ela interage muito com a gente e eles não sabem, realmente, o básico, né? A gente que tá aqui na cidade, em São Paulo, não sabe, a gente não aprende isso na escola. Pouquíssimas escolas ensinam isso, né? Coisa que, por exemplo, países de primeiro mundo, Estados Unidos, tem isso, é básico na escola, né? Tem um treinamento. Agora, quando a gente faz essas palestras, a gente vê o quanto que eles realmente não sabem, né? Ou o quanto que eles compartilham com a gente algumas ideias, como, a minha tia teve um AVC e eu demorei 4 dias para perceber os sinais e levar ela para o hospital. Então, assim, é muito triste tudo isso, né? A falta de acesso, ela priva muito as pessoas de oportunidade. E, enfim, se você não tem saúde, você não consegue fazer mais nada, né? Principalmente lá, que é muito trabalho braçal, a maioria do pessoal que a gente atende em qualquer lugar do Brasil é agricultura familiar, então, né, fica... complicado. Vira uma bola de neve, assim, aí não tem como eles se desenvolverem verdadeiramente. E a Ariane é médica da família e comunidade e pegou um caso muito interessante também em uma das ações, né? A Ariane já tá, nem sei em qual expedição você já tá, mas já foi em muitas. E pegou um caso muito interessante só de fazer uma escutativa, né? Só de realmente conversar com a paciente. Eu já fui em algumas, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas, aqui em São Vicente também. Foi um caso interessante que eu já estava ali no final do dia, uma senhora que veio para mim com uma queixa bem inespecífica de dor no corpo todo. E aí, conversando com ela, ela falou que já tinha passado por todas as especialidades. Ali ela tinha passado na dermato, na gineco. A gente entende isso também porque o grande problema ali é acesso, né? Então, eu entendo que eles busquem os especialistas porque eles não têm acesso a eles. E quando eles têm essa oportunidade, eles acabam buscando, mesmo não tendo uma queixa específica. Mas isso já me chamou a atenção, né? E ela começou a contar sobre uma vizinha que tinha falecido naquele dia. E eu comecei a tentar entender o que ela estava querendo dizer. E aí, na conversa, ela me falou, né, e eu consegui entender que a vizinha tinha cometido suicídio naquele dia. E aí, eu perguntei para ela como que ela estava se sentindo. Ela falou, a gente se sente meio estranho, começa a pensar algumas coisas, e aí eu achei que ali era uma demanda oculta, na verdade, né? A gente tinha disponível profissionais da saúde mental, né, de psicólogo e psiquiatra, e aí eu fui conversar, fui passar o caso, falei, acho que esse caso merece um pouco mais de atenção, e perguntei para ela se ela não gostaria, né, de fazer a consulta. E depois da consulta, eu tive o feedback ali das profissionais que era realmente uma ideação suicida, né, então, para mostrar que a gente acha que que salvar vidas acho que também é muito heróico e mundo da Disney, que não é, mas a gente pode salvar vidas não só na emergência e tudo mais, só escutando, né? E aí, no dia a dia, e a gente acaba não prestando atenção na queixa do paciente, na demanda oculta do paciente, a gente pode perder, né? Então, salvar a vida também é assim, né? A escuta salva vidas, né? E a gente consegue ver que a gente muda o destino da pessoa, né? Isso é muito legal. E isso entra muito na parte de saúde mental da Larissa. E como é que é essa demanda? Assim, o que você mais viu quando você viajou com a gente? O que a Ariana acabou de falar corrobora muito, né, com o que a gente vê, não só no nosso dia a dia, mas nas expedições, a importância de avaliar o paciente como um todo, né? E é uma das coisas que a gente mais defende hoje no serviço de saúde, né? A gente entender que o paciente, ele não é aquela pessoa que tem a dor no estômago, né? Aquela dor no estômago dele, às vezes, é um reflexo do cotidiano dele, de diversas coisas que ele está passando. E, então, isso é muito importante. E o que mais me surpreendeu, assim, é que
hoje, a gente, de cidade grande, às vezes a gente acha que os transtornos mentais, eles estão presentes principalmente nas pessoas que têm uma vida cotidiana mais conturbada, uma rotina de trabalho mais atarefada, e não. Ele está presente em todas as regiões, em todos os locais, em todas as classes sociais, e é isso que a gente vê nas expedições, né? A gente percebe, até mesmo no começo das expedições, que às vezes muitos deles não entendem a diferença, às vezes, dos profissionais, do que o psicólogo faz, do que o psiquiatra, e à medida que a gente vai divulgando, esclarecendo as dúvidas ali naquele momento, a gente percebe que ao longo dos dias a demanda vai crescendo de forma exponencial, assim, absurda. E eu gosto de uma fala muito interessante que teve na última expedição, que uma das pacientes chegou para mim e falou assim: doutora, eu não entendo muito bem o que é psiquiatra, tudo, mas me falaram que era importante eu vir aqui porque você iria me escutar. Então, é o que a gente defende, né? Essa acolhida, essa escuta. E até porque muitas dessas pessoas, elas só precisam ser ouvidas, né? E muitas ali expressam suas dores, seus medos, suas angústias pra gente, e a gente consegue aliviar um pouquinho aquele sofrimento, né? E é uma coisa que a gente precisa olhar para essa realidade, né? Então, a Ariana citou, né, um pensamento de morte, uma ideação suicida, e hoje não adianta, no mundo, no Brasil, é a principal queixa no pronto-socorro, a principal demanda psiquiátrica hoje. Então, a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa entender que a importância do bem-estar mental, ele ultrapassa qualquer barreira. Então, a gente precisa cuidar dos nossos em todos os locais. Então, a psiquiatria, a saúde mental, a psicologia e todo mundo é essencial. Sei o quanto que ele precisa, principalmente eles precisam, né, da especialidade de vocês, assim, saúde mental é o mais concorrido. Pediatra, a gente já atendeu criança com 11 anos que nunca tinha passado no pediatra. 17 anos. 17 quase anos, adulto exatamente. Agora tem uma especialidade, né, que atende dos 12 aos 17. A herbiatria, que é o pediatra que é especializada na adolescência. Mas também, antes de herbiatria, ele também é um pediatra. Então, tem criança lá, tinha criança que realmente nunca, 12, 13 anos, que nunca tinha passado no pediatra. Então, é bem difícil. Essa senhora, ela não tinha banheiro em casa e era bem longe, né? Andou uns 30 minutos de carro lá em cima e ela tinha um fogão a lenha dentro da casa dela também. Dentro da casa. Então, você imagina uma casinha de... Eu não vou lembrar o nome, que é taipa que chama. Taipa. Que é barro com uns galinhos, né, de madeira. E imagina você cozinhar no fogão a lenha, em um local que é um cômodo só, a respiração dessa pessoa. Todo mundo tem tosse ali. Não tem como, né? Você não tem coifa, não tem nada ali. Uma ventilação, né? E agora, depois que a gente fez uma consultoria com a Estela, que é do projeto do Rio de Janeiro, que é maravilhosa, a gente começou a fazer pesquisa. Então, todo projeto que a gente faz uma pesquisa de diagnóstico social. Então, a gente pergunta quantos cômodos tem na casa, qual que é a renda dessa pessoa, porque assim, a gente sabe o geral, a gente sempre entra em contato com o assistente social para saber como essas pessoas vivem, quais são as doenças mais prevalentes, mas a gente não sabe a fundo quem são essas pessoas. Então, através dessa pesquisa, a gente consegue mapear e ver o que a gente pode melhorar e tentar conseguir sempre para as próximas ações. E às vezes levar o medicamento que a gente sabe, essa região precisa de medicamentos mais tal, sei lá, de verminose. De acordo com o que a gente vê. Como não tem saneamento básico, vocês viram também, né? O que a gente mais vê é verminose, diarreia. Assim, quando você não tem água tratada, as doenças são sempre as mesmas. Sim. E essa parte de medicação é muito importante, né? Porque até antes da pandemia, a gente conseguia muita doação. Depois da pandemia, o laboratório mesmo cortou algumas coisas, tanto que hoje em dia nem tem tanto representante que vai em hospital e tudo. Eles que fazem uma boa parte de doação pra gente. E os médicos também não conseguem mais tanta doação, né? Então, hoje em dia é uma parte que a gente investe bastante, porque a gente tem que levar o remédio. Não adianta a gente chegar, fazer um mutirão de saúde, se planejar para ficar uma semana fora e
receitar um antibiótico que ele não vai conseguir no posto, que o posto é 45 quilômetros de distância. Então, a gente leva todo o material. O paciente sai de lá já com a medicação. E outra coisa bacana que a gente tem também é ofertar essa medicação de maneira correta, né? Então, grande parte da nossa população, às vezes, não é alfabetizada. Então, a gente tem alguns recursos também de dispensação da medicação através de figuras, com orientações para que essa pessoa entenda de forma correta como ela deve tomar a medicação. Porque a gente está tão acostumado no dia a dia que a pessoa entenda o que é comprimido, o que é manhã, tarde, noite, e que aquilo ali para a gente é uma rotina. E às vezes o paciente ele não consegue entender isso, né? Então, pela situação, né? Então, isso é muito importante também. E essa parte que a Bruna trouxe, né? Que eles são bastante unidos. Isso a gente viu muito no sertão de Minas Gerais, quando a gente perguntou para alguns moradores sobre a época do Covid, né? Que foi uma situação bastante difícil para a população mundial. E me marcou uma frase de uma das moradoras que ela falou assim: doutora, foi muito difícil, mas ninguém passou fome. E assim, quantas pessoas passaram fome nos grandes centros, né? Por conta dessa ideia de que... Cada um por si. Cada um por si. Não, acho que lá no sertão de Minas, de todos os lugares, 6 anos viajando, foi o lugar que realmente a gente viu a união daquela comunidade, né? Daqueles quilombos. Sim. Eu nunca vi nada parecido, nada. E a gente, assim, todo local que a gente vai, a gente tem uma troca muito legal com a comunidade. Apesar das doenças serem bem prevalentes iguais, né? Apesar de várias regiões do Brasil, a troca com cada comunidade é muito diferente. Eu acho que Comunidades Quilombolas foi fantástico, assim. Foi um dos projetos mais legais que a gente fez. Que o pessoal fez uma apresentação pra gente também. Sim. Assim, eles queriam muito que a gente estivesse ali. E realmente a gente, quando eu falo isso nas reuniões, né, nas capacitações que a gente faz antes de chegar na ação, ninguém acredita quando eu falo, a gente é tipo um show da Anitta. Porque é verdade, gente. Assim, a cidade para receber a gente. Eles são muito curiosos, eles querem saber. Só que é aquele negócio, né? Uma expedição é muito diferente de uma ação de um dia. Porque a expedição, ela vai crescendo durante a semana. O primeiro dia vai no boca a boca. Não adianta a prefeitura ter divulgado, as pessoas terem divulgado. É diferente do primeiro dia. O primeiro dia sempre vão poucas pessoas. Essas pessoas, elas são bem atendidas. Elas falam pro vizinho, eu fui muito bem atendida. A psiquiatra é mó legal, a pediatra é mó legal. A médica de família é muito legal. E aí eles vão procurando a gente, né? Então tem esse crescimento. Agora, a ação de um dia, apesar da gente gostar também de fazer ação de final de semana, é diferente, porque parece que a troca não é igual, assim, e não dá tempo, né? Quando começa a crescer, como é que é o nosso atendimento, acaba. E as pessoas não procuram, geralmente. É muito diferente, e dá pra perceber, né? No primeiro dia, acho que as pessoas estão meio estranhando como que vai ser. E é legal você depois, ao longo da semana, o paciente, não, eu vim aqui porque falaram que foi legal, eu fui bem atendida, eu fui escutada. Então, isso é muito gratificante, né? A gente já recebe o feedback ali na semana e é muito bom. Alguém quer contar onde é que a gente fica hospedado? Porque as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Em Recife a gente ficou numa creche, né? Não, Recife foi luxo total. Ar-condicionado, maravilhoso. Chuveiro quente. Chuveiro quente. Minas também foi luxo, viu? A gente ficou numa casa alugada. Vou perguntar pra Ariane, que a Ariane tá há mais tempo, já viveu mais coisas. Bom, a gente fica geralmente ali na ONG que nos recebe, né, num lugar remoto, e geralmente a gente leva barracas, né? Já aconteceram algumas coisas de... Vamos contar sobre isso. Mas sobre a barraca, as pessoas ficam muito curiosas com isso. Nossa, como assim? Vocês vão fazer um projeto social, vocês estão pagando, né? Porque a gente paga pra ir. Sim. E vocês dormem em barraca, colchão de ar? Como é que é isso? Mas você tá tão não tem cansado nada. que você nem... Nossa, sério. E não tem nada, né? Eu vou cansar, vou pro hotel. Não tem. Não tem hotel. Não tem como. Tem muita gente que pergunta, né? Mas quando vocês vão, vocês ficam em pousada? Vocês alugam hotel? Daí eu falo, gente, a gente tá tão longe de tudo, dos grandes centros, que não existe isso, né? Então, conta aí o que aconteceu. Elas têm uma história legal também.
a gente tava... Eu levei... Primeiro que eu levei... Achei interessante levar a barraca porque tinha relatos de escorpiões, né? É. E aí a gente sempre acho que leva chuva, né? Muitas expedições. Toda ação tem chuva em algum lugar. E aí choveu muito, eu coloquei a minha barraca inteligentemente do lado de um ralo que Tava entupido. tava entupido. E às 3 horas da manhã... Bom, eu tava com as coisas todas desarrumadas, assim, na barraca. E aí eu vi a água subindo. Eu falei, bom, eu vou ter que sair daqui. Comecei já a colocar as coisas dentro da mala. Quando a Suda acordou, ela falou, eu vou ter que sair daqui. Tinha uns 15 centímetros de água. Tava muito cheia. E assim, acho que a gente tinha acabado de dormir. Foi muito... Não foi tão tarde, assim. Ou a gente tinha ido dormir tarde. Eu lembro que não demorou muito tempo. Eu não sei exatamente por quê. Choveu muito. Mas muito. E aí começou a entrar água na minha barraca. E a minha barraca tava num tabladinho. Falei, gente, tá entrando água na minha barraca. A galera tá embaixo da água já. A minha barraca, apesar de meio de qualidade duvidosa, ela não entrou muita água. Mas foi às 3 da manhã a gente teve que mudar tudo. Eu fui apremiada, porque os outros conseguiram ficar ali. Eu tive que trocar no lugar que tava mais coberto. E você sabe que essa história de inundação rolou de novo, né? Em outro destino, elas foram acordadas 5:30 da manhã comigo gritando. Conta aí o que aconteceu. Porque do nada, escutamos um barulho, tá caindo água. A gente acordou desnorteada. 5:30 da manhã. Desnorteada, tava um ralo, não era um cano, tinha soltado e começou a cair água em todos, principalmente perto dos medicamentos. A gente ficou perto assim, dos remédios. E aí eu acordei, eu comecei a escutar um barulho muito forte, como se fosse uma torneira. Eu falei, nossa, gente, tá chovendo muito, né? Que delícia. Tipo... Vai refrescar um pouquinho. Exatamente. Aí, na hora que eu abri minha barraca, eu era a única que tava dormindo na sala. Todo mundo tava dormindo nos quartos. Certo. Na hora que eu abri a barraca, eu vi um cano, do nada, do além, um cano no meio da sala, jorrando água em cima das nossas coisas. Aí eu comecei a acordar todo mundo. Falei, gente, pelo amor de Deus, levanta, me ajuda. E a gente tirou tudo, secou tudo, molhou todos os dios. Nossa, molhou caixa de remédio, as malas. Foi pior. Que a gente como a gente leva todos os medicamentos em mala, todas as malas, tudo. Nossa. Falando em mala, acho que o nosso maior desafio hoje é logística, né? Total. Porque a gente tem transportadora, né, pra levar as nossas coisas. Sempre chegam um mês antes no destino que a gente vai, mas os voluntários sempre conseguem alguma coisa, né? Tipo, algum remédio e tal. E aí eles levam no avião mesmo, despacha bagagem pra Eu levei uma mala inteira despachada de remédio. Vamos falar sobre o processo seletivo. Como é que foi o processo de vocês? Depois eu vou contar algumas mudanças que a gente teve. O meu, eu falei que eu conheci o Doutores do Mundo por conta de uma amiga que fez uma expedição. Daí ela me falou, eu mandei mensagem pra Bruna. Eu respondi um questionário, tudo. E foi mais ou menos isso. E tô indo toda hora agora. Agora a gente mudou o nosso processo seletivo. Agora ainda é questionário, né? Mas a gente pede todos os documentos. Isso a gente sempre pediu, mas a gente, além do questionário, a gente faz uma entrevista. Então, antes a gente marcava videochamada com os voluntários que queriam ir. Só que começou a aparecer muito voluntário. Então, assim, por expedição, 300, 400 inscrições. Não tem como a gente entrevistar todo mundo, né? Então, no questionário, a gente já corta um pessoal. Perguntas básicas, assim, como você topa dormir em colchão de ar e barraca? Porque as pessoas ainda ficam chocadas com isso, né? Tipo, nossa, como assim eu vou realmente sair da minha zona de conforto, né? Vou deixar minha casa, não vai ter ar-condicionado, vou passar calor. Então, tem muita gente que não concorda com isso. E aí, a gente cortando os questionários, a gente faz toda a análise do documento pra ver se a pessoa realmente é médico, dentista, né? Morro de medo de levar um falso médico, falso dentista, parecendo fantástico. E, além disso, a gente pede pro pessoal hoje gravar um vídeo. Então, a nossa entrevista, a gente manda todo um roteiro e a pessoa tem que gravar um vídeo se apresentando e respondendo as nossas perguntas. O médico tem que estar de acordo... E o dentista, né, a ficar com o estudante, porque eles são uma parte muito importante da nossa ação, porque eles não só acompanham os médicos e os dentistas
no atendimento, né, nas especialidades. Eles também ajudam a gente na triagem, na distribuição de remédio, nas palestras. As palestras educativas quem faz são todos os estudantes. Então, estudante é muito importante na nossa ação, assim. E um dos motivos da criação da ONG, né? É lógico que tem estudante que aproveita mais, tem estudante que aproveita menos, né? A gente nem vai entrar nesse assunto polêmico. Mas é bem legal, assim, ver o desenvolvimento deles. Pra gente não interessa se o voluntário ele é do primeiro ano da faculdade ou se ele é do 6º ano. Não me interessa os conhecimentos prévios dele. Me interessa como que ele vai tratar o paciente, se ele realmente vai fazer uma escutativa e se ele vai acompanhar o médico como ele deve acompanhar, né? É uma coisa que a gente vê sempre nas fidelizações de cada especialização, a gente acaba conversando, fazendo feedback, tudo. E você vê, os estudantes falam, porque muitas vezes eu lembro na época da faculdade, você tá no meio da faculdade, você tá exausto, porque prova... 1 mês de prova, 1 semana de prova, só estudando. Tipo, você fica uma hora muito cansado. Você fala, é realmente isso que eu quero? Daí você vê que eles falam, pô, essa expedição abriu meus olhos, é realmente isso que eu quero. Porque eu vi que não é aquela coisa que às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente tá tão atordoado, atolado, que a gente acaba não escutando tão bem o paciente. E lá não, entra a gente na rotina, escuta, né? Fica no automático. Daí lá não, a gente escuta o paciente, vê o paciente como um todo, tudo. E eles falam, pô, é isso mesmo que eu quero. Não é aquela coisa que fica sempre rotina. Você foge um pouco da rotina. Então, tipo, eles falam, nossa, eu tô no caminho certo. E você falou disso naquele encerramento que a gente faz. Toda ação a gente faz no encerramento, né? Faz uma roda e rola uma chororô. Cada um fala das transformações pessoais e dos motivos que levaram eles a procurar um projeto social. E agora a gente acabou de voltar do sertão. E me chocou muito o encerramento dessa vez, porque dos 30 voluntários que tinham, pelo menos 10 falaram a mesma coisa. Eu tava quase desistindo da medicina. Isso aqui realmente foi uma transformação pra eu ver que eu tô no caminho certo. Porque é isso, a medicina tá doente hoje, né? A gente sabe disso. Rotina atrás de rotina. A rotina, a residência é completamente exaustiva. Eu já terminei a minha residência, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em radiologia. Todo mundo acha que eu sou clínica, mas eu sou rádio. E a residência realmente é uma época muito pesada, assim, mentalmente, né? A gente fica no esgotamento. E mesmo que você não faça a residência, que você se forme e vá trabalhar, também trabalhei 1 ano em pronto-socorro. Esgota a gente de uma forma absurda, né? Que você começa a ter raiva. Você não tá afim de estar lá mais. E quando você tá num projeto social é diferente. Você escolheu estar lá, né? É um propósito. Você não tá ganhando dinheiro pra fazer isso. Você, inclusive, tá gastando dinheiro porque a gente é autônomo, né? A maioria dos médicos é autônomo hoje. Então, você tá perdendo dinheiro de estar lá uma semana. Então, eu acho que é transformador, assim, de qualquer forma. Não só a nossa ONG e outras ONGs também que fazem projeto com saúde. Porque a gente realmente faz o voluntário da área de saúde voltar para os trilhos, assim, né? Ver por que ele escolheu essa área. E eu fiquei impressionada agora no sertão, gente. Foi bafão, assim, porque muita gente falou, né? Eu tava quase desistindo, ou eu dei entrada nos papéis pra travar a minha faculdade. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como assim? Tipo, no 3º ano tá falando que vai travar a faculdade, né? Como é que tá pros estudantes também? Deve estar muito tenso. Então, esse contato, desde a formação com o trabalho voluntário, é essencial para despertar isso, né, nos estudantes e para mudar completamente a visão que você tem de medicina, né? Então, acho que todo mundo sai ganhando, né? Então, eu procurei o trabalho voluntário porque eu também tive contato quando eu fui aluna, né? Então, o Doutores do Mundo proporciona isso para o aluno, para despertar. E muda completamente o jeito que você vê a medicina, né? E eu acho que o importante disso é a gente fazer periodicamente, né? Porque a gente volta transformado, cai na rotina de novo. Tem que fazer de novo. Porque, assim, não como obrigação, mas acaba caindo no gosto, né? Todo mundo gosta. É muito prazeroso pra gente também. Não é só, estou indo salvar as pessoas, igual você falou, né? Não, a gente não tá indo salvar ninguém, a gente tá indo se salvar, né? Então, isso é uma coisa muito engraçada que as pessoas falam, e eu também falava, que era, eu vim porque eu achei que eu ia ajudar as pessoas, mas eu tô voltando ajudada. É tipo uma terapia em comunidade, assim. Porque você conhece outras realidades, você sai da sua bolha. Essa é uma das perguntas do questionário, né? Você tá realmente disposto a sair da sua zona de conforto, a sair da sua bolha. Você não vai ter
a comida que você quer comer. iFood. Você não vai ter iFood. Você não vai ter você não vai ter a sua cama. Você não vai ter ar-condicionado. Você não vai ter o seu consultório para atender. Sim. A gente vai atender do jeito que der, né? A medicina do jeito que dá. E com o que tem. Então, assim, eu só uso um tipo de anti-inflamatório de uma marca X. Não. Lá você vai ter vários outros anti-inflamatórios. Você vai ter que trocar porque o pessoal vai ficar... Não tem dinheiro para ir na farmácia comprar. E se tiver no posto, se for algum remédio do SUS, não vai ter no posto porque falta remédio, a gente sabe. Então, a gente tá lá pra tentar ser resolutivo. É lógico que a gente pega um caso ou outro que precisa de acompanhamento, né? Sim. Principalmente na parte de psiquiatria que eu sei. Mas a gente tem que tentar ser o mais resolutivo possível. Total, né? Assim, essa queixa é bastante frequente, né? Tanto que na nossa área a gente nunca teve tantos diagnósticos de burnout, ansiedade, depressão. Muita gente com queixa de insônia. Então, não só entre a gente profissional, mas também entre as pessoas e muito vinculada a essa rotina, né? Que a gente normaliza, romantiza, né? Existem vários termos que no fim só tem malefícios, né? E é basicamente isso, é o que a gente defende, eu acho que é o que lá atrás, quando muita gente decidiu ser médico, fez essas escolhas, essas renúncias, é fazer uma medicina que ultrapassa barreiras, né? E a gente da psiquiatria, às vezes, tem essa, vamos dizer, essa sorte ou esse prazer de, muitas vezes, a gente ultrapassar essas fronteiras no nosso dia a dia. Então, muitos pacientes nossos eu atendo conversando no corredor, tomando um café, mas grande parte das áreas da medicina é algo truncado, fechado, é algo do consultório, né? Aquela coisinha no ar-condicionado, no ventilador, aquela ideia de distanciamento, né? Que hoje em dia a gente na saúde mental defende muito até mesmo o posicionamento de cadeira, de móveis, porque não tem que existir hierarquia, né? E da minha área a gente defende até o não uso do jaleco, e lá a gente é igual também. eles, né? Não, a minha formação, o meu estudo não me faz melhor, né, que ninguém. E é isso que a gente defende. E muito então, legal isso da roupa que você falou, porque a gente tem que pensar em tudo, que a roupa é Sim. uma comunicação. Então a Total. gente não chega nessas comunidades com jaleco, porque pra que você precisa de um jaleco? Eles Primeiro que é mó assustam. calor, né? Não Sim. adianta. Mas não precisa de jaleco. Então a gente tem a nossa camiseta, tá todo mundo sempre uniformizado pra estar identificado mesmo. E querendo ou não, para as pessoas se sentirem mais à vontade, né? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no paciente desde o começo, como é que ele vai chegar em você, como é que ele vai se sentir com você, pra ele ficar confortável, senão não adianta, né? E a gente joga nosso trabalho fora também, se a gente chegar de jaleco lá e obrigar todo mundo a passar. Eles vão assustar, não vão? O paciente, quando ele vem pra gente, a maioria das vezes não é agendado, né? O paciente Sim, é livre demanda. Então, se o paciente quer passar no psiquiatra, quer passar no pediatra, quer passar no ginecologista, tem um monte de caso, né? Que o paciente bate boca com a gente na triagem, porque é homem, quer passar no ginecologista. Então, assim, eles não sabem mesmo. Conta pra gente um pouquinho da rotina. Como é que é a rotina, assim, numa ação? Geralmente a gente acorda bem cedo, né? A gente não atende só ali. Tem algumas expedições que a gente acaba atendendo em lugares próximos. E aí, bom, a gente acorda, toma café, vai todo mundo junto, às vezes atende ali na ONG que a gente está hospedado, né? Ou em lugares próximos que precisam desse apoio. E aí, geralmente, almoça no lugar que a gente está atendendo e atende geralmente até umas 17, 18, né? Então, a gente começa ali próximo das 8 da manhã, né? E atende até umas 17, 18 horas. E aí, depois a gente faz, tipo, uma colônia de férias, né? E aí, depois tá livre. Porque não tem o que fazer. Então, a gente desenvolve literalmente umas brincadeiras. A gente brinca de queimada. Bingo. Tipo, 15 anos, né? A gente não tá nem aí. Bingo, muito legal. Mas eu acho que legal esse depois de tudo, porque quando a gente tá ali, a gente tá com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Então, eu acho que a troca que a gente tem ali depois Entre a galera muito legal. também. É muito legal. Então, isso também é A muito gente, em 6 anos formando a equipe, nunca formamos uma equipe que a gente falou, nossa, essa aqui deu muito errado. Porque é isso, a galera tá lá com propósito, o pessoal é super gente boa, né? Então,
não tem, assim, uma pessoa... Às vezes tem uma pessoa ou outra que destoa, mas a maioria das vezes, todo mundo se dá muito bem, assim, né? Então, é muito legal. A gente termina o atendimento e todo mundo quer contar sobre um caso que pegou, Sim. sobre alguma coisa engraçada que aconteceu, alguma coisa legal que aconteceu, ou mostrar alguma... A gente ganha muito presente, né? Sim, nas muito. ações que a gente vai. Lá em Minas, a gente ganhava muita verdura, né? Porque lá tem muita verdura. A fruta do pé, É, tudo. era. Lá no sertão, a gente já ganhou fruta também. Mas, enfim, assim... Contando um pouquinho dessas pessoas e vocês vendo a realidade, a gente vê que são pessoas que não têm o que dá. Sim. Só que E eles eles dão um arranjam. jeito. Eles pegam 3 ovos caipira ali que tem da galinha. É, que nem em Minas, que eles fizeram lá no final de apresentação, todo mundo, cada um foi levando um Nossa, pratinho. gente. Em As Minas, crianças. eles É, fizeram foi lindo. uma apresentação pra gente na escola, maravilhosa. E aí, cada pessoa da comunidade levou um prato de comida. Tipo, pão de queijo, Nossa, qualquer e comida coisa. mineira, né? Maravilhosa, É. nossa. foi Eles muito fizeram a bom. apresentação também, né? Das danças típicas da região. As crianças tudo bacana. dançando, roupinha, tudo bonitinho e tal. E a gente Legal. fala dessa interação dos voluntários, é tudo tão intenso que a gente fala que parece o Big Brother, né? Parece que você tá... Sem tá a ali- parte polêmica. sem ter que excluir, mandar pro paredão. Às vezes tem que mandar pro paredão. Mas é muito louco, porque você conhece a pessoa há 5 dias e parece que conversa com ela e conhece há anos. E é muito legal que a gente vê que das equipes, assim, o pessoal leva pra vida, né? Sim. Então, assim, tá levando pelo menos, né? A gente vê que as pessoas continuam saindo, continuam trocando de ideia. E o mais legal de todos, né? As pessoas saem de uma ação e já combinam a próxima ação. Ah, não, mas a gente vai pra... Exemplo, elas vão pra Mato Grosso. Sim. Você também vai, provavelmente, né? Que eu sei. Mas Todo mundo firme. elas vão pro Mato Grosso do Sul em abril. Então, assim, elas saíram da expedição do sertão já falando, Já a gente pagando. vai... já pagando outro boleto e falando, a gente vai pra ação de Mato Grosso do Sul. Então, é muito legal, porque... Aí, quando chega, nunca tem uma ação que é todo mundo 100% novo. Toda ação tem pelo menos 3, 4 pessoas que já são, Uhum. né? Já foram em algum projeto. Então, essa parte é boa pra gente da organização, porque as pessoas já sabem como funciona tudo e fica mais fácil de explicar. E... É uma diferença também da expedição de um dia e de uma semana, né? Sim, não dá pra ter uma troca. É muito rápido, E né? realmente, são pessoas que a gente leva pra vida, que eu converso até hoje, que a gente sai, faz grupo no WhatsApp. E eu acho que é muito isso. Como a gente tem um interesse em comum, a gente se conecta muito fácil, né? Então, e é muito intenso, né? Tudo Não, muito e é o intenso. máximo, né? Porque o primeiro dia, quando eu faço o primeiro discurso, instruindo, todo mundo quieto, todo mundo vergonha. em silêncio, morrendo de vergonha. No segundo dia, já tá todo mundo, gente, aconteceu não sei o que no banheiro, gente, né? Já começou o assunto. Intimidade zero. Exatamente. É tipo 100% intimidade. Então, Sim, é muito sim. legal isso, porque você vê a mudança em, tipo, 12 horas. 12 horas convivendo, já é todo mundo melhor Já amigo. chama de amiga. É amigo, amiga o tempo todo, e é isso. Esqueceu o nome, chama de amiga. E tá tudo bem. E é muito legal também, que a gente tava falando de senso de comunidade, né? O trabalho em equipe. Então, eu gosto muito de ver as pessoas que não são da área tentando ajudar. Por exemplo, odonto. A gente sabe que dentista são sempre os que mais trabalham nas Sim, nossas nossa. ações. Muito. Nossa, coitados. Coitado. E aí, é uma demanda muito grande, né? Então, assim, é muito legal porque a gente vê os médicos chegando lá nos dentistas falando, vocês querem ajuda? Tipo, meu, e se a dentista falar que sim, você vai fazer o quê? Uma resenha. Né? Mas você tá lá, você vai ajudar e você tá se oferecendo. Então, é muito gostoso, assim, trabalhar em equipe. Eu acho que funciona realmente, né? A gente, como expedição, montando projetos de 20, 30 voluntários, a gente realmente funciona, assim, dá muito certo as equipes, né? E é sempre muito legal. Então, eu falo com a Celina, que é coordenadora da Odonto, que tá comigo desde 2016. E eu falo pra ela, meu, não sei como, mas toda a expedição que a gente volta melhor. Então, eu não sei exatamente por quê, como, mas vai melhorando. Então, assim, sempre uma vai ficando melhor que a outra. Às vezes eu paro, depois do projeto, eu falo, melhor equipe que eu já formei. Esse projeto foi sensacional, foi tudo de bom.
Aí tem a próxima e eu falo, meu Deus, como assim? Não, ela chega e como pergunta foi qual melhor? foi a melhor expedição que você já teve. É, Não tem como não tem, comparar. Não tem como. E são todas muito diferentes, né? Você, por exemplo, foi pro Sertão e foi pra Recife. Isso. Público diferente. Completamente. E muda muito, assim, apesar das doenças serem as mesmas, né? Por falta de saneamento básico, falta de água, falta de coleta de lixo e tudo mais. Tudo. Literalmente, as pessoas são diferentes, né? Então, assim, eles têm privação das mesmas coisas, só que eles são diferentes, assim, até na forma deles se comunicarem, né? O pessoal do Nordeste é muito caloroso. Nossa, eles são muito calorosos e, assim, eles são agora. Porque a primeira vez que a gente chegou no assentamento, a Bruna que vai fazer o Quantas negócio. crianças lá em Minas que não ficava, já pegava no colo? De manhã, antes do atendimento começar, eu já tava com a criança no meu colo. Ai, não, gostou demais, gosto muito. E a gente agora faz uma ação a cada 2 meses, né? Porque os médicos que estão por trás da organização, os dentistas, eles não vivem disso. Então, todo mundo voluntário igual, isso é uma grande Sim. curiosidade, se a gente vive de terceiro setor ou não, não. Então, a gente faz uma ação a cada 2 meses. A cada 2 meses a gente faz uma expedição, mas todo mês a gente tá fazendo uma ação de um dia, pelo menos, e fica aí nosso convite para quem quiser se inscrever. Para estudante de medicina, a gente tá lotado até julho já tá tudo completo, porque estudante é sempre a nossa maior procura, mas a gente ainda tem algumas vagas pro primeiro semestre. O que mudou nossa rotina depois que você voltou? Eu acho que é o jeito, porque é o que eu falei, quando a gente tá muito na rotina, quando a gente volta, a gente fala, nossa, deixa eu escutar esse paciente mais uma vez, deixa eu escutar essa mãe falando essa queixa de novo, porque às vezes você fica tão assim, tal, não é nada, vai, retorna em tal dia. Não, gente, deixa eu escutar de novo, ver, porque você acaba relembrando como, nossa, eu tava até esquecendo dessas coisas, assim, tipo... E eu acho que não é escutar. nem só de a troca nossa com o paciente, né? Eu acho que até a gente na vida, tipo, putz, tô reclamando disso, pra que eu tô reclamando disso, né? Sim. Mas é isso. As mudanças eu acredito que eu faço parte do grupinho também que está sendo salva pelos projetos, assim, em fortalecer o que eu acredito e acreditei durante muitos anos e o que me fez ser médica, assim. Então, é transformador, tanto que a gente, às vezes, a gente falou que não sabe descrever em palavras, e isso eu acho que é tão coletivo, assim, esse sentimento, que quando a gente se reúne no último dia, é só choro, porque, assim, a gente não consegue descrever tudo que aquilo ali foi pra gente. Então, cada paciente que eu ouvi, cada história que eu mudei, né, ou ajudei de tal forma, tá dentro de mim, né? E isso que faz a gente Nossa, que bonito. seguir, né, todos os dias e continuar essa vida louca que a gente escolheu, né? E continuar estudando Dá um gásinho muito. a mais, né? Isso, total. A gente continuar estudando cada vez mais pra gente oferecer Melhor atendimento, né? a melhor saúde que a gente pode oferecer pras pessoas. Porque eu acho que é pra isso que a gente escolheu o xizinho lá atrás. Medicina. Isso, e assim, uma coisa que a Ariane falou é que a gente... É muito bacana essa conexão, porque são pessoas que estão com o mesmo propósito, né? E hoje em dia, a gente sabe que a medicina, igual a todas as áreas, a gente se perdeu muito, né? Então, conhecer pessoas que, cara, a gente pensa igual, a gente defende os mesmos ideais, isso é muito gratificante. Então, eu, pelo menos, foi a viagem do meu ano, e acredito que o Mato Grosso tá aí para ser mais uma. E o que a Bruna fala em toda expedição que vicia, tem gente que perde emprego. Ela não quer contar esse assunto, mas ia ser muito bom. É viciante. Ainda bem, né? Vícios bons. Isso é uma coisa que a gente defende. A gente volta dando valor às coisas porque a gente vai num lugar que as pessoas... E não é só acesso à saúde, né? As pessoas não têm acesso à água, à comida, à educação, à informação. Que é o então- básico, né? Que a gente pensa pra gente. E aí a gente volta a falar, pô, eu tenho tudo isso, né? Então, é transformadora. Gente, banheiro. As pessoas não têm banheiro dentro Sim. da casa delas. A primeira vez que eu vi isso, eu acho que foi na Amazônia, que eu vi que o banheiro era fora das casas. E era, tipo, literalmente uma fossa. Não tinha um lugar pra você sentar.
Eu fiquei chocada com aquilo. Eu voltei pra minha casa, eu lembro que eu só chorava. Meus pais perguntavam, como é que foi, Bruna? Eu tava no 4º ano. E fiquei uma semana na Amazônia, num barco hospital, e aí eu só chorava, eu não conseguia falar. Eu falava, meu, daqui a pouco eu falo, eu não consigo falar agora. E aí meus pais, não, mas foi ruim. Deu, meu, não, foi muito bom. E aí eu voltei no primeiro projeto social que eu fui, que a Celina tava comigo. Voltei falando, um dia eu vou ter uma ONG. E aí meus pais falaram assim, meu pai é médico, né? Aí meu pai já ficou desesperado. Ele, não, Bruna, você tem que fazer uma residência, calma. Não existe isso, vai viver da sua arte. O que é isso de ONG, entendeu? Eu falava, não, um dia eu vou ter uma ONG. E aí meu pai, não, Bruna, não pula etapa, você vai ter que fazer uma residência. E aí eu fiz radiologia pensando que eu ia viver de telemedicina, né? Que eu ia conseguir conciliar com o tanto de viagem e de lugares que eu queria conhecer e levar a minha equipe. Antes isso é uma outra curiosidade, né? Que o pessoal acha que a gente existe há muito tempo. Mas como ONG, a gente existe há pouco mais de 1 ano, né? Porque antes a gente organizava projetos só para amigos e conhecidos. Então, Então, eu só levava quem eu conhecia mesmo, porque, gente, uma responsabilidade. Eu era estudante de medicina, então imagina eu ser responsável pelos médicos, pelos dentistas, né? E agora não, desde o ano passado, assim, a demanda foi crescendo tanto que eu resolvi abrir pra gente de fora. E hoje, abre uma expedição, 300, 400 inscrições por projeto, é muita coisa. Então, a gente fica muito feliz, né? Que cresceu muito rápido. E quando eu conto essa história, as pessoas ficam chocadas. Falam, meu, como assim? Só tem CNPJ há um pouco mais de 1 ano, né? Porque o pessoal acha que a gente existe há muito mais tempo, porque o Instagram é grande. Mas não, foi tudo, tipo, do ano passado pra cá, assim, que estourou. Não teve nada nosso que viralizou, foi literalmente boca a boca. O médico que vai, gosta, fala, meu, projeto legal, projeto sério, traz mais 2, 3 colegas. E aí vai crescendo, assim. Tanto que a gente, no começo, quando eu abri pra gente de fora, estrategicamente, sem ter marketing, eu pensei em pegar uma pessoa de cada estado pra, tipo, divulgar mesmo o projeto. E deu muito certo. Tipo, hoje a gente tem gente de todos os estados com a gente. O projeto que foi uma pessoa de cada estado foi o seu. Foi o primeiro, né? Uhum. E eu acho que quem gostou do primeiro projeto que a gente organizou pra fora, que foi o Sertão, a primeira vez que a gente foi, porque a gente tem que se preocupar com mais coisa, o que vai comer, onde vai dormir, quem que a gente vai atender, mas de qualquer forma, assim, toda vez que dá algum erro, a gente consegue resolver. Nunca aconteceu nada que a gente falasse, nossa... Seu receio de levar gente que você não conhecia não deu certo, né? Às vezes eu seleciono algumas pessoas erradas. Vale o risco. Vale o risco. Vale o risco. Tanto que no meio de uma expedição a gente já tá se inscrevendo pra próxima. Não, é muito legal isso. Eu fico muito feliz. Eu acho que eu fico mais feliz. Lógico, eu adoro conhecer gente nova, mas eu fico mais feliz quando o voluntário quer voltar do que quando são pessoas novas, sabe? Porque eu falo, nossa, se ele gostou é porque realmente é legal, sabe? Então, é muito gostoso essa troca que eu tenho com vocês também, né? Porque... deixa um convite aí pro pessoal da psiquiatria. A gente ainda tem vagas, né, na parte da psiquiatria em algumas expedições do ano que vem, né? E vamos lá que a gente precisa muito levar a saúde mental para todo mundo, em qualquer lugar. Eu acho... Vocês não vão se arrepender. Pediatria, a mesma coisa. A gente tem vaga em várias... Ainda tem várias vagas, né? Pra eu acho que agora só tem uma. Acho que só tem em Mato Grosso do Sul. Tá aí. Bom, Mato Grosso vai estar comigo também, então bora lá. Eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de ser voluntário uma vez na vida. Então, se deem essa oportunidade, desde estudante, a equipe multiprofissional e os médicos, todo mundo tem que passar por isso. É muito gostoso isso, né? A gente vai a primeira vez e aí a gente, às vezes, não sempre, né? Não tô falando que todo mundo tem que ser igual eu e querer ter ONG. Mas pica o mosquitinho do voluntariado e aí você fala, meu, preciso fazer isso todo ano, pelo menos uma vez, né? Então, é muito gostoso essa troca que a gente tem. Queria agradecer vocês por participarem do nosso primeiro podcast. A gente tava um pouco nervoso no começo, mas a gente se soltou super. Arrasou. E é isso, se der certo, né? A gente pretende fazer pelo menos uma vez por mês pra ter uma conversa aí, uma troca com os nossos voluntários e eles contarem histórias interessantes, como alagamento de barraca no nosso podcast. É isso.